Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A movimentação do mercado da bola sempre reserva capítulos que mexem com os bastidores do futebol brasileiro, mas a transferência de John do RB Bragantino para o Palmeiras foi além de uma simples negociação. Ela carrega em sua essência a sensação de perda para uns e de alívio para outros. No interior paulista, a cidade de Bragança ainda tenta assimilar o adeus precoce de um de seus maiores talentos da temporada. Já no Allianz Parque, a expectativa em torno da chegada do jovem meia cresce a cada treino, com os torcedores do Verdão depositando esperanças renovadas nos pés habilidosos de um jogador que não só promete, mas entrega futebol de alto nível. Fernando Seabra, técnico do Massa Bruta, visivelmente abalado, deixou transparecer seu lado mais humano ao comentar a saída do atleta. Que ele seja feliz, declarou com voz embargada, revelando muito mais do que palavras, mas sim um sentimento profundo de gratidão e resignação. John se destacou no Bragantino não apenas pela técnica refinada, mas por sua maturidade em campo. Aos 22 anos, o meia já comandava o ritmo da equipe como um veterano, participando diretamente de jogadas decisivas e sendo peça fundamental na campanha sólida que colocou o Bragantino entre os 10 primeiros do Brasileirão. Sua inteligência tática, visão de jogo e capacidade de decidir partidas o transformaram em objeto de desejo de vários clubes. Mas foi o Palmeiras, com sua estrutura, ambição e um projeto esportivo bem definido, quem venceu a disputa silenciosa pelo jogador. O Verdão, que ainda busca solidez no setor de criação, viu em John a oportunidade ideal para preencher uma lacuna que há tempos incomoda o técnico Abel Ferreira. A negociação, conduzida com discrição pelas diretorias, culminou em uma proposta irrecusável para ambas as partes. Estima-se que o Palmeiras desembolsou uma quantia significativa, com bônus por desempenho e metas atingidas, além de manter uma porcentagem para o RB Bragantino em futuras vendas internacionais. Nos bastidores, comenta-se que o clube alviverde acelerou as tratativas após sondagens de equipes europeias, que já haviam sinalizado interesse no jogador. O acerto relâmpago foi celebrado como uma grande vitória por Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que fez questão de frisar o comprometimento do clube em manter-se competitivo em todas as frentes. Do lado de Bragança, o clima é de luto técnico. Fernando Seabra, responsável direto por lapidar o talento de John, foi um dos mais impactados com a saída. É como perder um filho que você viu crescer dentro de casa, disse, em tom melancólico, ao final do treino que marcou a despedida oficial do jogador. Apesar da frustração, Seabra não economizou elogios ao agora ex-comandado. Ele é brilhante dentro e fora de campo. Sempre muito respeitoso, dedicado e com uma vontade absurda de vencer. Tenho certeza que será muito feliz onde for. E se for no Palmeiras, que brilhe ainda mais, completou, arrancando lágrimas até dos mais duros membros da comissão técnica. No Palmeiras, John chega com o respaldo não só da diretoria, mas principalmente de Abel Ferreira, que há tempos clamava por uma peça com as características do meia. O treinador português, conhecido por seu perfil exigente e detalhista, acompanhava o desempenho do jogador desde o início da temporada e teria, inclusive, participado das reuniões que selaram a vinda do reforço. John é o tipo de atleta que se encaixa no nosso modelo de jogo. Ele tem intensidade, sabe atacar os espaços, mas também tem inteligência para pausar o jogo quando necessário. É um talento raro, comentou Abel nos bastidores da academia de futebol. A chegada do jogador ocorre em um momento estratégico para o Verdão, que vive uma maratona de partidas e disputa título em múltiplas frentes. Com o Campeonato Brasileiro em andamento, a Libertadores entrando em fase decisiva e a Copa do Brasil ainda em disputa, a presença de John representa mais do que uma opção técnica, ela traz oxigenação, novas possibilidades táticas e um acréscimo de qualidade para um elenco que, apesar de vitorioso, mostrava sinais de desgaste em setores específicos. O jovem, por sua vez, desembarcou em São Paulo ciente do tamanho do desafio que tem pela frente. É um sonho vestir essa camisa, declarou John em sua apresentação oficial.
Emocionado, o jogador relembrou sua trajetória desde as categorias de base até o momento atual. Passei por muita coisa, muitas dificuldades, mas sempre tive em mente que tudo era possível com trabalho e fé. Hoje estou aqui, num dos maiores clubes do Brasil, pronto para fazer história. Sei que a concorrência é forte, mas vim para somar, para crescer e para ganhar títulos. Estou muito motivado, concluiu, enquanto posava com a camisa 27, número que escolheu por motivos pessoais e que promete transformar em símbolo de uma nova era. A torcida alviverde, sempre apaixonada e exigente, reagiu com entusiasmo à contratação. Nas redes sociais, o nome de John rapidamente se tornou um dos mais comentados, com milhares de mensagens de boas-vindas, expectativa e análises táticas. Alguns já vislumbram uma dupla de meio-campo com Zé Rafael ou até mesmo como substituto direto de Rafael Veiga em determinadas formações. A verdade é que o torcedor palmeirense vê no jovem não apenas um reforço, mas uma aposta de longo prazo, alguém que pode se tornar ídolo se mantiver a regularidade apresentada no RB Bragantino. No entanto, o que poucos sabiam era do vínculo emocional que John mantinha com Seabra e o clube de Bragança. Após a coletiva de despedida, o jogador fez questão de visitar um por um dos funcionários do clube, do roupeiro ao presidente, entregando cartas manuscritas de agradecimento. Aprendi muito aqui. Serei eternamente grato por tudo que fizeram por mim. Essa é minha casa, e mesmo longe, levarei vocês comigo, dizia um dos trechos de uma das mensagens. O gesto comoveu a todos e revelou o caráter de um atleta que, além do talento, carrega valores cada vez mais raros no futebol moderno. A saída de John deixa também um alerta no RB Bragantino. A política do clube, baseada em desenvolver talentos e revendê-los com lucro, é admirada no mercado, mas começa a enfrentar o desafio da reposição imediata. Seabra já deu sinais de preocupação com a falta de peças com características semelhantes. Temos jovens promissores, mas John era diferente. Era o cérebro do time. Vamos ter que ajustar nosso estilo, repensar estratégias. Mas não é fácil perder um jogador assim no meio da competição, disse o treinador, que agora enfrenta o desafio de reinventar o Bragantino nas próximas rodadas. Enquanto isso, no Palmeiras, Abel Ferreira já trabalha para adaptar um novo reforço ao esquema tático. Nos primeiros treinos, John foi utilizado em diferentes posições, como meia central, segundo volante e até como ponta invertido, demonstrando versatilidade e entendimento rápido das propostas do treinador. O português, conhecido por exigir o máximo de seus atletas, parece satisfeito com a entrega do jovem. Ele quer aprender, quer crescer, está sempre perguntando, ouvindo. Esse tipo de atitude é o que diferencia os bons dos excepcionais, teria dito Abel a membros da comissão. O impacto da contratação se reflete também nos bastidores do clube. A diretoria vê na chegada de John não apenas um ganho esportivo, mas também uma peça de reposição valiosa diante de possíveis saídas no fim do ano. Com sondagens por jogadores como Veiga e Zé Rafael, o Palmeiras começa a se precaver para manter a qualidade do elenco mesmo diante de propostas sedutoras do exterior. Nesse cenário, John desponta como uma das apostas mais acertadas da gestão atual, que busca aliar juventude, qualidade técnica e perfil comprometido em todas as suas contratações. Na primeira entrevista coletiva como jogador do Palmeiras, John foi questionado sobre a pressão de atuar em um clube com a grandeza e a cobrança constante que o Verdão impõe. Sem titubear, ele respondeu com a confiança de quem sabe o que quer. Jogar aqui é privilégio. Quem não aguenta pressão, não pode vestir essa camisa. Estou pronto, preparado mentalmente e fisicamente. Já enfrentei o Palmeiras diversas vezes e sempre admirei o ambiente, a torcida, o clima do Allianz. Agora, é a minha vez de fazer parte disso, afirmou, ganhando aplausos dos jornalistas presentes. A declaração foi vista internamente como um recado direto aos companheiros, ele chegou para ser protagonista. Internamente, o nome de John já circulava nas análises da comissão técnica desde o início da temporada. Durante o confronto entre Palmeiras e RB Bragantino no primeiro turno do Brasileirão, Abel Ferreira teria chamado a atenção da diretoria ao destacar a leitura de jogo do meia. Segundo relatos internos, o técnico português pediu que o departamento de scout elaborasse um dossiê completo do atleta. A partir dali,
começou um monitoramento silencioso, que culminou na proposta oficial assim que o clube percebeu a iminente concorrência de clubes do exterior. O Palmeiras agiu rápido e eficazmente, algo que tem se tornado marca registrada da gestão alviverde. Além da questão técnica, John também chama atenção pelo profissionalismo fora das quatro linhas. Durante o período de negociações, recusou entrevistas e se afastou temporariamente das redes sociais para evitar ruídos e não desrespeitar o RB Bragantino. A postura foi elogiada inclusive por adversários, algo raro no futebol moderno. O meia mantém uma rotina disciplinada, é avesso à badalação e prioriza o rendimento esportivo. Seu foco e comprometimento já começaram a render frutos no ambiente do Palmeiras, onde rapidamente se adaptou ao novo elenco e ganhou respeito no vestiário. No vestiário do Palmeiras, a chegada de John também trouxe impacto positivo. Jogadores mais experientes, como Gustavo Gomes e Rafael Veiga, teriam elogiado a maturidade e o entrosamento precoce do novo companheiro. Ele tem uma leitura de jogo diferenciada. Parece que já joga com a gente há anos, comentou Veiga em conversa interna. A integração do jogador tem sido facilitada pelo ambiente que Abel Ferreira cultiva no grupo, uma mescla de exigência tática, cobrança por desempenho, mas também valorização das relações humanas. O treinador português sabe que, para extrair o máximo do elenco, é preciso criar vínculos de confiança e espírito coletivo. Nos treinamentos, John tem sido colocado à prova constantemente. Abel Ferreira desenhou sessões específicas para testar o jogador em situações de pressão, tomadas rápidas de decisão e construção ofensiva em espaços curtos. O objetivo é acelerar o processo de adaptação e integrá-lo ao modelo de jogo que o Palmeiras utiliza, que exige intensidade, inteligência posicional e entrega total. Segundo relatos da comissão, o jogador tem surpreendido positivamente. Sua capacidade de leitura tática, aliada à técnica refinada, tem feito com que ele absorva rapidamente os conceitos, o que aumenta a expectativa de vê-lo já como titular nas próximas rodadas. Se no Palmeiras o clima é de entusiasmo, no RB Bragantino o desafio agora é lidar com o vácuo técnico deixado por John. Fernando Seabra, que é conhecido por valorizar jovens talentos, terá que reinventar seu meio-campo sem o cérebro que ditava o ritmo das partidas. O treinador já estuda opções dentro do elenco e também considera buscar reforços pontuais no mercado. A diretoria, por sua vez, entende que faz parte do processo de formação e venda que sustenta o modelo do clube, mas reconhece que nem sempre a reposição será imediata. A saída de John deixa um legado, mas também um desafio imenso. O impacto da saída do jogador também é sentido na torcida do Bragantino. Embora o clube não conte com um público tão numeroso quanto os grandes da capital, há um grupo fiel que acompanha o time e se mostrou ressentido com a transferência. Muitos torcedores usaram as redes sociais para agradecer ao jogador, desejando sucesso, mas também manifestando preocupação com o desempenho da equipe no restante da temporada. O sentimento de perda é agravado pelo momento em que a equipe vivia um crescimento técnico, e John era uma das principais engrenagens desse processo. A janela de transferências tem sido um verdadeiro divisor de águas para o Palmeiras. A chegada de John é apenas uma das movimentações planejadas pelo clube, que ainda analisa outros nomes para reforçar o elenco. Abel Ferreira já deixou claro que, com a sequência pesada de competições, é necessário ter mais do que 11 titulares. O treinador português busca jogadores versáteis, com um bom repertório técnico e que se adaptem à dinâmica do grupo. Nesse contexto, John é o protótipo ideal, jovem, técnico, disciplinado e com fome de títulos. Do ponto de vista estratégico, o Palmeiras também se posiciona como uma vitrine para a Europa. A contratação de jovens com potencial de revenda está alinhada ao projeto financeiro e esportivo da presidência. Leila Pereira deseja consolidar o Verdão como referência continental em gestão, performance e sustentabilidade. Trazer um jogador como John, que já despertava olhares de fora, é também uma forma de valorizá-lo no cenário internacional e, futuramente, capitalizar uma venda ainda mais lucrativa. A médio prazo, isso significa também reforçar a imagem do Palmeiras como clube formador de talentos de elite. Outro fator que pesou na escolha de John foi a estrutura oferecida pelo Palmeiras. A academia de futebol,
com sua infraestrutura de ponta, oferece ao jogador um ambiente de evolução constante. Nutrição, fisiologia, análise de desempenho e preparação psicológica são áreas levadas extremamente a sério no clube. O jogador, que sempre valorizou a evolução pessoal, enxergou no Palmeiras o local ideal para atingir o ápice técnico e físico de sua carreira. A comissão técnica, por sua vez, aposta que esse salto estrutural será refletido em campo de forma ainda mais contundente. Com 22 anos, John sabe que vive o início de um novo ciclo. E como todo começo, traz consigo incertezas, pressões e grandes desafios. Mas também carrega a oportunidade de escrever um novo capítulo em sua trajetória. Ao deixar Bragança com a cabeça erguida e palavras de gratidão, e ao chegar a São Paulo com o coração aberto para novas conquistas, o jogador personifica o que o futebol tem de mais bonito, a constante busca pela superação, o desejo de crescer e o compromisso com a paixão que move milhões de torcedores. E agora, com a camisa do Palmeiras, ele terá a chance de transformar potencial em protagonismo. A expectativa da torcida é que John possa estrear já na próxima rodada do Brasileirão, diante de um adversário direto na briga pelo título. A Abel Ferreira ainda mantém um mistério sobre a escalação, mas nos bastidores, a confiança é de que o meia será peça fundamental nos próximos jogos. Com a camisa do Verdão, ele terá a missão de levar ainda mais o nível de um time que já é referência, mas que busca a excelência. O Allianz Parque se prepara para receber seu novo camisa 27 e a arquibancada promete ser o combustível para que ele mostre, desde o primeiro toque na bola, que chegou para fazer história. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! No centro de treinamento do Palmeiras, a movimentação dos bastidores também intensificou-se com a chegada de John. O staff do jogador, em conjunto com o departamento de performance do clube, montou um planejamento físico e psicológico personalizado para que a adaptação ocorra de maneira rápida e eficaz. Essa integração foi considerada essencial, já que o meia vinha de uma sequência intensa de jogos pelo RB Bragantino, e o desgaste, tanto físico quanto emocional, exigiria um acompanhamento mais criterioso. A prioridade do Verdão é colocá-lo em condição máxima sem acelerar etapas, respeitando o corpo e a mente do atleta para que ele possa brilhar com consistência e longevidade. Ao mesmo tempo, o Bragantino começa a olhar para o futuro com preocupação, mas também com pragmatismo. A perda de John foi dura, especialmente para o sistema ofensivo da equipe, que tinha nele seu principal articulador. Mas Fernando Seabra, ciente da filosofia do clube, já acionou olheiros para buscar novas joias, inclusive no futebol sul-americano. Ainda assim, ninguém no clube esconde que a saída repentina do jogador foi um baque. Seabra, em conversas privadas, confessou que o buraco deixado por John será sentido por um bom tempo. O técnico agora terá que reinventar sua engrenagem tática, talvez mudar o estilo de jogo e encontrar soluções criativas com o que tem em mãos. No Palmeiras, o impacto da contratação também é sentido em nível emocional. A chegada de um jogador tão jovem, porém tão maduro, renova o espírito do grupo. John, mesmo ainda se acostumando com a nova rotina, já demonstrou liderança silenciosa, daquelas que se fazem notar mais pelos gestos do que pelas palavras. A humildade no trato com os funcionários do clube, a disciplina em cada treino e a seriedade com que encara as atividades cotidianas chamaram a atenção de todos. Para Abel Ferreira, que valoriza o comportamento fora de campo tanto quanto o talento com a bola, esse perfil é ouro puro. E o técnico português não pretende economizar com um novo reforço. Em reuniões internas, Abel já esboçou pelo menos 3 variações táticas em que John pode atuar, como um meia central num 4-2-3-1, como segundo volante em jogos de maior imposição técnica, e até mesmo aberto pela direita para cortar por dentro e criar superioridade numérica. Essa versatilidade é um trunfo raro que permite ao comandante fazer ajustes finos sem abrir mão da intensidade que marca seu estilo de jogo. John se encaixa, inclusive, no perfil ideal para embates internacionais, como os da Libertadores, onde a leitura tática é tão importante quanto o talento bruto. Os primeiros treinos do meia na academia de futebol foram marcados por intensidade e conexão imediata com alguns atletas. Um dos primeiros a se aproximar foi Hendrick,
jovem estrela da base palmeirense. A amizade entre os dois parece natural, e o entrosamento em campo já começa a render frutos nas atividades coletivas. Para a torcida, essa conexão tem sabor especial. Ver dois jovens talentos atuando juntos, com personalidade e ambição, remete a grandes duplas que marcaram época no clube. Há quem já vislumbre uma nova geração dourada se formando no Verdão, e John é parte fundamental dessa esperança. A diretoria do Palmeiras, por sua vez, sabe que acertou em cheio ao trazer o meia. Internamente, já se fala na possibilidade de renovação contratual antecipada com cláusulas de valorização conforme metas forem atingidas. A ideia é blindar o jogador do assédio externo que certamente virá. Clubes europeus monitoravam John desde o início do Brasileirão, e a ida para o Palmeiras não diminuiu esse interesse, ao contrário, potencializou ainda mais. A visibilidade da camisa alviverde e a frequência em competições internacionais fazem com que qualquer desempenho acima da média seja automaticamente observado por olheiros do velho continente. Mas, para John, o foco agora está no presente. Ele sabe que precisa conquistar o torcedor palmeirense com atitude, entrega e futebol. Em seus primeiros dias no clube, não houve descanso. Acompanhado por um preparador físico, o meia fez treinos em 2 períodos, passou por testes fisiológicos e sessões de vídeo com a comissão técnica. A obsessão por se integrar rapidamente é evidente. E quem acompanha de perto garante, o garoto está com fome de bola. Ele quer provar que pode ser não só mais um bom jogador, mas sim uma peça decisiva na busca por títulos importantes em 2025. Do ponto de vista técnico, John representa uma adição valiosa ao elenco. Sua capacidade de infiltração, passes em profundidade e finalizações de média distância complementam as características de outros meias do grupo. Isso dá ao Palmeiras opções de jogo mais dinâmicas e flexíveis. Abel Ferreira poderá usar formações mais ofensivas sem perder o equilíbrio, uma vez que o novo reforço também possui bom índice de desarmes e recomposição defensiva. Em campeonatos de alta exigência como o Brasileirão, isso pode ser o diferencial entre um bom resultado e uma vitória suada no fim do jogo. E se depender da torcida, John já começa com moral. As arquibancadas do Allianz Parque, conhecidas por sua exigência, abraçaram o jogador desde o anúncio oficial. Camisas com seu nome já estão sendo vendidas nas lojas do clube e as redes sociais foram invadidas por mensagens de apoio. O torcedor palmeirense, que já viu passar por ali nomes como Alex, Valdívia, Dudu e tantos outros, tem faro para identificar jogadores que podem marcar época. E no caso de John, tudo indica que estamos diante de um nome que não será apenas lembrado, será celebrado. No Bragantino, o processo de luto técnico começa a dar lugar à reconstrução. Seabra, resiliente como sempre, volta ao laboratório tático em busca de alternativas. A filosofia do clube exige essa mentalidade: formar, vender e recomeçar. Mas há no ar a sensação de que a saída de John marcou o fim de um ciclo especial. Um ciclo em que o talento e o trabalho encontraram harmonia perfeita. Um ciclo que agora passa a ser parte da memória afetiva de um clube que ousa desafiar os gigantes do futebol brasileiro. Do lado do Palmeiras, inicia-se um novo capítulo. John chega não apenas para jogar, mas para transformar. Ele representa a renovação de um elenco acostumado a vencer, mas que precisa se reinventar a cada temporada. E ele sabe disso. O jovem carrega nos ombros uma responsabilidade imensa, mas também uma oportunidade rara, a de se tornar ídolo de um dos clubes mais vitoriosos do país. Com talento, foco e apoio da torcida, o céu é o limite para o novo camisa 27 do Verdão. Em meio à rotina de treinos, entrevistas e adaptações, John mantém a essência de menino de origem simples, que ama o que faz e respeita a camisa que veste. Seu passado no Bragantino moldou seu caráter. Agora, no Palmeiras, ele quer escrever uma nova história. Uma história de superação, de conquistas e de legado. Uma história que, se depender de sua vontade e do ambiente que o cerca, terá capítulos memoráveis. Porque craques como ele não passam despercebidos, eles marcam época. O Allianz Parque está pronto. A torcida está pronta. E, acima de tudo, John está pronto. O futebol, em sua poesia mais pura, abre caminho para um novo protagonista.
A camisa já está vestida. O campo já o aguarda. E o futuro começa agora. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.